um erro no visto nômade da Espanha que pode te custar até 2 anos de residência. E não, eu não estou falando de esquecer um documento. Eu estou falando de escolher o caminho errado para aplicar. Porque muita gente fica semanas pesquisando renda, imposto, tradução, apostila, contrato, seguro, certidão, mas esquece da pergunta que pode mudar todo o planejamento. Faz mais sentido aplicar do Brasil ou aplicar da Espanha? Essa decisão pode mudar o tempo inicial da sua residência, a sua tranquilidade quando chegar aqui e até a forma como você organiza os seus primeiros anos na Espanha. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo não é só sobre visto, é sobre estratégia. E em imigração, muitas vezes o erro mais caro não é o documento que você esqueceu, é o documento que você escolheu sem entender. Se você está pesquisando sobre visto de nômade digital, provavelmente você já sentiu isso. Você assiste um vídeo e parece simples. Depois entra em um grupo e alguém fala o contrário. Procura no Google e aparecem páginas cheias de termo técnico. Aí começa a salvar vídeo, tirar print, perguntar para alguém que já aplicou, anotar documento, procurar tradutor, calcular renda, comparar consulado, UGE, Brasil, Espanha. E quanto mais você pesquisa, mais parece que o processo fica confuso. Só que o problema não é você. O problema é tentar montar um processo de imigração com pedaços soltos de informação. Informação solta até parece que ajuda, mas quando chega a hora de tomar uma decisão real, ela pode virar paralisia. E no visto de nômade, a ordem das decisões importa, porque antes de perguntar quais documentos eu preciso, talvez a pergunta certa seja: qual caminho faz sentido para o meu caso? E se você quer morar legalmente na Espanha, entender visto, custo de vida, documentação, rotina real e os caminhos possíveis para viver aqui com mais direção, já se inscreve no canal. Aqui, no Tô Morando na Europa, a gente não romantiza imigração, a gente mostra a vida real e ajuda você a transformar vontade em plano. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse conteúdo pode ser a diferença entre continuar pesquisando perdido ou começar a organização da sua mudança com mais clareza. Se você quer acompanhar a vida real na Espanha mais de perto, segue a gente também no Instagram. Lá a gente posta bastidores, dicas rápidas e conteúdos que nem sempre viram vídeo aqui no YouTube. Agora sim, vamos para o ponto que pode mudar o seu plano. No visto nômade da Espanha, não basta saber se você pode aplicar. Você precisa entender onde faz mais sentido aplicar, porque no visto não é só documento. Documento é a parte visível. Antes dele existe perfil, renda, contrato, prazo, país de aplicação, dependentes, tradução, apostila, entrada legal, tempo de residência e estratégia. Tudo isso conversa entre si, e é exatamente por isso que muita gente começa do jeito errado. A pessoa quer uma lista de documentos, mas lista de documentos sem estratégia pode virar só uma lista de gastos. Você pode traduzir papel, apostila, documento, pagar taxa, organizar pasta e depois descobrir que talvez o problema estivesse na escolha feita antes de tudo isso. Então guarda essa frase: no visto nômade, o erro não é errar documento, é escolher o caminho errado para o seu plano. Vamos simplificar. Quando a gente fala do visto nômade da Espanha, existem dois caminhos que muita gente compara. Um caminho é aplicar fora da Espanha, normalmente pelo consulado. Nesse caso, você solicita um visto inicial para entrar e residir na Espanha por um ano. O outro caminho é estar legalmente na Espanha e solicitar a autorização de residência daqui. Nesse caso, a autorização pode ser concedida por até 3 anos. E aqui está o ponto que muita gente percebe tarde demais. 1 ano e 3 anos não são só números, são dois planejamentos completamente diferentes. Chegar com uma autorização inicial mais curta pode colocar a renovação no seu radar muito cedo. Chegar com uma autorização inicial mais longa pode te dar mais fôlego para transformar a mudança em vida real. E quando você está mudando de país, fôlego importa muito. A diferença entre 1 ano e 3 anos não é só burocracia, é emocional, financeira e prática. Porque chegar na Espanha não é simplesmente desembarcar com uma mala e pronto. No começo, tudo exige energia. Você ainda está entendendo a cidade, o aluguel, o banco, os documentos, a rotina, os impostos, o idioma, o trabalho remoto, a adaptação e até o ritmo da vida. A mudança deixa de ser uma ideia bonita e começa a virar vida real. E quando a renovação aparece cedo demais, ela entra justamente nesse momento em que você ainda está tentando se firmar. Agora imagina fazer esse mesmo começo com mais tempo para respirar, mais espaço para se instalar, entender o país, reorganizar a rotina e construir uma base sem sentir que o relógio está correndo
contra você desde o primeiro mês. É por isso que essa decisão importa tanto, porque a pergunta não é só qual caminho me leva para a Espanha. A pergunta é qual caminho me dá mais condição de construir vida na Espanha depois de eu chegar. Esse é o ponto. Visto não é o fim do plano, é o começo da vida real. Agora, preste atenção, porque aqui muita gente entende errado. Eu não estou dizendo que todo mundo deve comprar uma passagem amanhã e aplicar direto da Espanha. Esse é o outro extremo. Aplicar estando na Espanha pode ser uma estratégia muito forte, mas estratégia não é impulso. Tem gente que ouve 3 anos e pensa, então, é só ir. Não é. Quando você chega em outro país, o processo deixa de ser uma ideia no papel. Ele passa a acontecer junto com a sua vida real. Você está tentando entender cidade, lidar com prazo, pagar custo em euros, se adaptar ao idioma, organizar a rotina, trabalhar, resolver documento e ainda tomar decisões importantes longe da sua base. Se no meio disso tudo você descobre que a renda não está clara, que o contrato não explica bem o remoto ou que os documentos da família ainda estão desorganizados, aquilo que parecia uma estratégia começa a virar pressão. Por outro lado, também existe um caso de quem poderia ter escolhido um caminho melhor, mas acaba fazendo pelo Brasil só por medo, por falta de direção ou por ouvir alguém dizer que era muito mais seguro, sem analisar a própria realidade. É por isso que essa decisão não pode ser copiada de alguém. O melhor caminho não é o que parece mais bonito no vídeo, é o que faz sentido para o seu momento e para o seu perfil e para o plano que realmente você consegue executar. Aplicar estando na Espanha pode ser estratégico, mas aplicar estando na Espanha sem plano é perigoso. Porque quando você decide vir para aplicar daqui, você não está fazendo só uma viagem, você está colocando um prazo para correr. E esse prazo não espera você entender tudo com calma. Quando uma carta da empresa vem mal feita, quando um contrato não deixa claro o remoto, quando a renda existe, mas está mal apresentada, quando um documento vence ou quando a família entra no processo sem preparação, tudo começa a pesar. E o pior é que muita gente só descobre isso quando já está aqui. A pessoa percebe que o problema não era o visto, era a falta de preparação antes de chegar. Vir para a Espanha sem estratégia não é coragem, é aposta. E imigração não combina com aposta. Porque quando você muda de país, você não está brincando com um formulário, você está mexendo com tempo, dinheiro, família e expectativa de futuro. E para quem está planejando isso em 2026, existe outro detalhe importante. A Europa está cada vez mais digitalizando o controle de entrada, saída e permanência. Isso significa que a sua entrada legal, o seu prazo e a forma como você comprova sua permanência precisam estar cada vez mais claros. Não é para ter medo, é para ter um plano. Porque imigração não é lugar para depois eu veja. Quem vem com plano sabe onde está pisando. Quem vem no impulso tenta resolver tudo no susto. E quando o assunto é visto, documento e prazo, resolver no susto quase sempre sai mais caro. Então, deixa eu reforçar o ponto central desse vídeo. O erro pode te custar 2 anos de residência. Não é simplesmente aplicar pelo Brasil. Aplicar pelo Brasil pode fazer sentido para muita gente. O erro é escolher sem entender a consequência da escolha. É quando a pessoa vem para a Espanha porque ouviu que aqui sai 3 anos, mas chega sem saber se o perfil está pronto. Ou quando aplica pelo Brasil no automático, sem entender que talvez existe uma estratégia melhor para o próprio caso. Então deixa eu reforçar o ponto central desse vídeo. O erro que pode te custar 2 anos de residência não é simplesmente aplicar pelo Brasil. Aplicar pelo Brasil pode fazer sentido para muita gente. O erro é escolher sem entender a consequência da escolha. Isso acontece quando a pessoa vem para a Espanha porque ouviu que aqui sai 3 anos, mas chega sem saber se o próprio perfil está pronto. Também acontece quando aplica pelo Brasil no automático, sem considerar que talvez existe uma estratégia melhor para o próprio caso. E muitas vezes começa antes mesmo da aplicação, quando a pessoa já gasta com apostila, tradução, taxa e documento sem saber se o processo foi montado na ordem certa. Percebe? O problema não é falta de informação. Hoje existe informação até demais. O problema é falta de direção. Quando falta direção, a pessoa começa a se guiar pelo caso dos outros. Ela pega um pedaço de um vídeo, junta com um comentário de um grupo, mistura com a experiência de alguém que aplicou em outro contexto e tenta encaixar a própria vida em um roteiro que não foi feito para ela. Só que imigração não funciona assim. O seu processo precisa fazer sentido para o seu perfil. Foi exatamente por isso que nós criamos o Plano Nômade. Porque a maioria das pessoas acha que só existe 2 caminhos.
ou tenta fazer tudo sozinha, perdida em vídeos, grupos, comentários e prints, ou paga caro em uma assessoria completa, muitas vezes sem nem entender o próprio processo. Mas existe um terceiro caminho: aprender a organizar a sua aplicação com direção. O plano Nômade não é promessa de aprovação, não é mágica, não é compra aqui e seu visto sai. É um plano prático para quem quer entender o seu próprio perfil, organizar os documentos, montar um dossiê mais claro e saber qual caminho pode fazer mais sentido para a sua realidade. Aplicar pelo Brasil ou estando na Espanha. Ir sozinho ou com dependente. Organizar a renda antes ou depois. Preparar quais documentos antes de viajar. Entender se o seu caso está forte, incompleto ou em risco. Tudo isso precisa entrar no plano antes de você gastar dinheiro. A ideia é simples: parar de pesquisar no escuro e começar a montar um caminho. Porque você não precisa adivinhar o caminho, você precisa seguir um plano. E se esse vídeo abriu a sua mente, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que fala que quer morar na Espanha, mas ainda está perdido, sem saber por onde começar. O link do Plano Nômade também está na descrição. Morar fora não começa quando você compra a passagem. Também não começa quando você junta a primeira certidão ou pisa no aeroporto com uma mala na mão. A mudança começa antes, no momento em que você para de agir no impulso e começa a transformar a vontade em direção. Porque a Europa não é para quem vem no desespero, é para quem entende o próprio caminho, organiza o que precisa ser organizado e toma as decisões com consciência. Então, antes de escolher por onde aplicar, entenda o seu perfil. Antes de gastar dinheiro, organize a sua estratégia. E antes de transformar a Espanha em destino, transforme a Espanha em plano. A gente se vê no próximo vídeo.